Bom dia, eu sou a professora Daniele Bracher, de Matemática, e teremos agora nossa videoaula sobre o orçamento doméstico, mais uma etapa do nosso projeto de educação financeira. Essa atividade foi proposta para o 6º ano, na semana 6. A primeira questão nos trazia um fluxograma. O fluxograma nada mais é do que a visualização, do que a representação gráfica de um processo. No caso aqui, este fluxograma é um fluxograma da decisão do processo de compra. Conforme a gente viu na videoaula sobre fluxogramas, cada figura dessa representa uma ação. No caso, a elipse representa o início e o fim de etapas. O losango representa uma decisão a ser tomada. E o retângulo representa uma ação. E as flechinhas representam o sentido a sequência das etapas. Então, a gente tem o início, depois aqui, preciso disso? Se não, não comprar. Se sim, tem uma pergunta. Tem opções? Se não, pede para pesquisar. E aí volta para o tem opções. Se sim, selecionar a opção mais adequada. Aí vai para outra pergunta. Eu preciso mesmo? Se sim, comprar. Se não, não comprar. E aí, das duas ações, se chega ao final do processo de compra. A primeira questão pergunta quantas são as decisões a serem tomadas até a operação de compra ou não. A gente viu que decisões são representadas por losangos. Então, a gente tem 3 losangos antes da decisão de compra. Preciso disso, tem opções e preciso mesmo. A letra B nos pergunta quais são as operações realizadas antes da operação de compra ou não. Operações realizadas são representadas por retângulos. Logo, a gente tem a operação de pesquisar e a de selecionar a opção mais adequada. A questão número 2 trazia um texto que foi extraído de um relatório do SPC Brasil sobre educação financeira e a gestão do orçamento familiar. Então, em 2018, o SPC Brasil emitiu o relatório com o resultado de uma pesquisa nas capitais brasileiras com uma amostra de 805 casos. O relatório traz informações interessantes, como a cada 100 entrevistados, 82 garantem que costumam conversar com os demais integrantes da casa sobre o orçamento familiar. A cada 100 entrevistados, 33 arcam sozinhos com as contas da casa. A cada 100 entrevistados, 57 consideram que há moradores na casa que prejudicam com frequência o orçamento familiar. De acordo com o educador financeiro do Meu Bolso Feliz, José Vignoli, falar aberto e constantemente sobre o orçamento da casa é o primeiro passo para evitar problemas financeiros. Famílias são grupos complexos, pois cada indivíduo pode ter necessidades, gostos e hábitos diferentes. E quando não há diálogo, a tendência é que surjam divergências e despesas excessivas. Como é que um filho vai saber se está prejudicando as finanças da casa, por exemplo, se ele não foi avisado sobre o limite de gastos? A honestidade e a clareza são muito importantes, e as conversas sobre dinheiro precisam ser regulares. Somente assim é possível ter uma vida financeira familiar equilibrada. São surpresas ruins e com a possibilidade de planejar-se sem surpresas ruins e com a possibilidade de planejar-se a fim de realizar metas conjuntas ou individuais. Aí tem algumas perguntas sobre o texto, né? A fonte desse texto foi o site do SPC Brasil. Então, a primeira pergunta é quantas pessoas foram entrevistadas na pesquisa? Ele nos diz que ele teve uma amostra de 805 casos.
Sempre que a gente, em estatística, a gente fala que existe uma população, que é o todo, e uma amostra, que é aquela parte para quem eu fiz as perguntas, aquela parte que eu entrevistei efetivamente. Então, ele nos diz que a amostra foi de 805 pessoas. Então, quer dizer que foram entrevistadas 805 pessoas. A segunda questão diz que a cada 100 entrevistados, quantos costumam conversar sobre orçamento familiar? A cada 100 entrevistados, 82 garantem que costumam conversar com os demais integrantes da casa sobre orçamento familiar. A terceira e última questão dizia, segundo o texto, qual é o primeiro passo para evitar problemas financeiros? A gente tem isso aqui na fala do educador financeiro, né? O primeiro passo é falar aberta e constantemente sobre o orçamento da casa. Bom, e aí a questão 3, que traz um exemplo de orçamento doméstico, e depois pedia para vocês organizarem o orçamento doméstico da família Lemos. A família Lemos é composta pelo casal, o Bruno e a Carla, mais 2 filhos pequenos. O casal trabalha fora e cada um tem um salário. Costumam fazer as compras mensais no início do mês, mercado, açougue, feira, e tem outras despesas fixas com a prestação da compra de uma TV, o consórcio de um carro e a prestação de um empréstimo. Aqui do lado, nesse retângulo, a gente tem a lista das despesas e das receitas desse casal, com os valores. Como a gente viu lá, receita é tudo que entra, todos os ganhos que a família vai ter, assim como despesas é tudo que sai, tudo que é gasto. Então, vamos... a gente tem, então, consórcio do carro, R$234, salário Bruno, R$1.045. A primeira coisa que a gente vai fazer é montar aqui o que é despesa e o que é receita. Consórcio do carro eu tenho que pagar, então é despesa. Aluguel eu tenho que pagar, é despesa. Farmácia também é despesa. Água e luz também é despesa. Açougue é despesa. Salário do Bruno é receita. Prestação de empréstimo que eu tenho que pagar é despesa. Gasolina é despesa. Feira é despesa. Prestação de TV, despesa. Salário da Carla é uma receita. E o supermercado é uma despesa. Então, vou começar a montar meu orçamento. É bem conforme a tabelinha que eu coloquei lá no material de vocês. De um lado, eu vou fazer a descrição e do outro lado eu vou colocar os valores. Então, eu vou colocar aqui receitas e vou listar as receitas. A primeira receita que a gente tem é o salário do Bruno, R$1.045. Depois, vamos colocar o salário da Carla, R$1.230, e aí somar, porque é só isso que a família tem de receita. As entradas são só o salário do Bruno e o salário da Carla. Depois, vou começar a listar as despesas, as saídas. Então, o aluguel, 370, prestação do empréstimo, 212, consórcio do carro, 234, prestação de TV, 120, água e luz, 127, supermercado, R$340, açougue, 72, feira, 45, gasolina, 98, farmácia, 56, e aí vou somar. Vou achar aqui o valor de 1.674. E embaixo vou colocar saldo líquido. Meu saldo líquido são as minhas entradas menos tudo que eu gastei. Então, sobra para essa família de saldo líquido R$601. E aí, isso aí. Essa foi, então, a resolução das atividades da semana 6. Se houverem dúvidas, entrem em contato comigo.